Bom dia! Voltamos para dar continuidade às nossas atividades, às nossas aulas remotas, nossas aulas online, para que as coisas continuem seguindo o seu curso. Não digo que normal, né? Aquele curso normal, como deveria ser, mas com menos impacto, né? Não deixar de ter aula, não deixar de participar, não deixar de se encontrar, nem que seja virtualmente, né? A gente tem que dar continuidade, a vida continua, esperando, torcendo para que as coisas logo tomem o seu rumo normal, não é isso? Então a gente parou com poeminha, com o uso do dicionário, começamos a aprender a usar o dicionário para procurar significado das palavras, que são verbetes, né? E a gente vai dar continuidade. Espero que estejam vendo o nosso slidezinho, tranquilinho, tá? Tá aqui, ó, cronogramazinho, correção das atividades fotocopiadas. Por que, tia, fotocopiadas? Porque a gente fez a correção da fotocopiada que foi para casa no dia 13 de abril. E agora a gente vai fazer a correção da fotocopiada que foi para casa no dia 20 de abril, tá? Aí, como a gente vai resolvendo questões, corrigindo as atividades que estão indo para casa, vai pilhar a atividade aqui sem corrigir? Não. A gente vai mandar atividade, a gente vai estar sempre tentando fazer esse feedback para que a gente tenha um resultado melhor. Não é só jogar conteúdo, não é só jogar um monte de atividade para vocês, não. A gente vai corrigir essas atividades para que a gente tenha um desempenho melhor, tá? E revisão de conteúdo, porque à medida que a gente vai corrigindo, obviamente, a gente também vai revisando, né? Certo? Vamos lá. Cronograma dessa segunda aula. Correção da fotocopiada do dia 20. Aí agora a gente vai trabalhar com uma tirinha do Armandinho. Acho que você já deve conhecer. E a gente vai ver uma regrinha de acentuação das palavras oxítonas. Porque a gente já viu também que todas as palavras têm uma sílaba mais forte. Quando ela tem mais de uma sílaba, ela sempre vai ter uma sílaba mais forte. E em algumas delas, elas estarão acentuadas. Por que, que a gente vai colocar esse conteúdo no meio da nossa atividade? Porque tem uma questãozinha que faz uma perguntinha para vocês sobre essas palavras, que pede para você marcar um quadrinho, então a gente vai ter que ver obrigatoriamente a regra de acentuação das palavras oxítonas. Beleza? Vamos lá. Tá aqui a atividadezinha do dia 20, a tia veio e colocou aqui. O que tá de preto são perguntas e o que tá de vermelho são as respostas. Claro que vão ter respostas que estão diferentes da que está aqui, são sugestões, mas que o encaminhamento da resposta tem que estar mais ou menos parecido com o que está aqui. Tia, eu coloquei com outras palavras, mas dá para entender como foi que eu coloquei. Beleza. Se tiver alguma divergência, se você não tiver entendido, vamos lá pro chat, manda alguma coisa para mim. Algum jeito, entre em contato com a tia Adriana. Tia Adriana, eu preciso falar com a tia de português, que ela coloca vocês em contato comigo para a gente tirar essas dúvidas, tá? Coloquem lá também perguntas, observações nas aulas que eu vou dar uma olhadinha para ver o que tem lá, tá bom? Primeira questão. Leia esta tira da personagem Armandinho. Olha aí, tá ele e o amiguinho dele. Zé, vamos brincar no parquinho com a turma? Hoje não posso. Mas tenho 20 minutos na manhã de terça-feira, entre a aula de mandarim e a de violoncelo. Olha aí. É bem assim que a gente está agora, né? Com as aulas cronometradazinhas, aí tem um espaçozinho entre uma e outra, né? Qual é o único horário disponível de Zé para brincar? O Armandinho chama o coleguinha para brincar com ele. Ele não pode dizer, ele não diz assim, vamos, ai que legal, vamos brincar. Não. Ele diz, hoje eu não posso. Mas, terça-feira, pela manhã, eu tenho um tempinho. 20 minutos entre a aula de mandarim, que é uma língua, e violoncelo, que é um instrumento musical. Qual é o único horário? O único horário disponível para Zé era 20 minutos na manhã de terça-feira, no intervalo dessas duas aulas. Respostas parecidas, encaminhadas dessa forma? Ok.
Tá lá na tirinha, tá? É só você ir em busca da resposta. Letra B. Armandinho está conversando com um amigo em uma situação informal. O que é, tia, uma situação informal? Vocês viram variações linguísticas bem no comecinho do ano, né? Que a gente fala de acordo com as condições sociais, regionais, depende do grau de escolaridade, se eu frequento a escola, nunca frequentei, se eu tenho acesso aos meios de comunicação com mais facilidade, ou se eu não tenho, dependendo da situação em que eu me encontro. Se eu estou conversando com meu amiguinho, com meu irmão, meu coleguinha, eu falo de um jeito. Mas se eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, com o diretor da escola, com o coordenador, a minha fala muda. O meu jeito de falar e de agir muda completamente, porque depende da situação, tá bom? Então ele diz assim, ó, Armandinho está conversando com um amigo em uma situação informal e, portanto, o chama por um apelido. Vocês não vão chegar lá na escola para falar com a diretora, chamando ela por um apelido. Ou a mãe de vocês, a mamãe, o papai, alguém da família que é mais velho. Não vai, porque a situação não permite. A qual nome essa forma reduzida, geralmente os apelidos são reduções do nome, né? Corresponde. Qual é o nome do coleguinha do Armandinho? Zé. Zé. Zé, vamos brincar. Que redução se dirige essa palavrinha? A qual ele se refere? A que nome? Nome se refere à redução Zé. José. Assim como Raimundo. O do Raimundo, ele não fica uma redução. Ele fica só um diminutivo e fica bem maior o nome. Raimundinho. Eu conheço um Jim, que é Raimundinho, Jim. E ninguém chama Raimundinho, ó. Chama Raimundinho. Aí no final, Jim. Raimundinho, Jim. Assim como o do Francisco se chama Chico. Alberto, Beto, ou então de Roberto também pode ser Beto. Esses são os apelidos, mas claro que tem outros apelidos que a gente inventa, que a gente arruma, tá? Mas aqui ele pergunta a qual nome essa forma reduzida, que é o apelido, corresponde. Zé é a redução do apelido do nome José. Beleza? Interpretação da tirinha do personagem, Armandinho. Vamos lá. Faça a separação silábica do nome que você escreveu, do nome do amiguinho do Armandinho, e classifique a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona. Vamos lembrar como é que se dá essa classificação? Oxítona, quando é a última sílaba tônica. Paroxítona, eu tenho a penúltima sílaba tônica, ou mais forte. Ou proparoxítona, antepenúltima sílaba mais forte. Lembrando que essa contagem, eu faço a separação silábica, mas eu vou fazer essa contagem da última para o começo, tá? Do final para o começo, beleza? Então, eu tenho José. José! A que eu mais me prolongo é a penúltima, divididinha lá, né? José. É a penúltima ou é a última? José. O Zé, né? A última sílaba, portanto, José, de sílaba, duas sílabas, oxítona, porque ela tem a última sílaba tônica, a última sílaba mais forte. Tudo bem? Aí a gente colocou na segunda um quadro para vocês. Observe os 3 grupos de palavras do quadro a seguir. Primeiro, segundo e terceiro grupo. Aí a gente colocou aqui, vou puxar minha canetinha para a gente riscar um pouquinho. Aí tá aqui, ó. Está, para, crachá, maracujá. Primeiro grupo. Terminados em A e todas elas acentuadas. Certo? Está, para, crachá, maracujá.
Tia, e o próximo quadrinho? Aqui, ó, próxima coluninha. Por enquanto, vocês não vão olhar para ela. Vamos ver só a parte que está em preto, tá? Segundo grupo. Você beber balé café. Todos terminados em E, com a vogalzinha E. Umas acentuadas com acento agudo e outras com o circunflexo, chapeuzinho, certo? Terceiro grupo, chororô, robô, giló e dominó. Chororô, som fechado, robô, som fechado, giló, som aberto, dominó, som aberto. Também eu tenho as variações com acento circunflexo, onde o som é mais fechado, mais anasalado, enquanto eu tenho as outras com acento agudo, que são sons abertos, né? Abertos. Giló, dominó. O que eu quero que você observe? As terminações das palavras de cada grupo. Beleza? Até aqui. Primeiro grupo, terminados com a vogal A. Segundo grupo, com a vogal E. Terceiro grupo, com a vogal O. Nas suas variações, A, aberto, E, aberto, fechado, O, aberto e fechado. Certo? Escreva a última letra das palavras de cada grupo em seu respectivo quadrinho. Ó, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. A, E e O. Por isso que eu falei assim, ó, olhem primeiro para os quadrinhos que estão escritos em preto, porque os vermelhos, eles vêm depois com as respostas das questões, tá? Encaixe o nome do personagem apresentado na questão anterior em um dos grupos de palavra. Escrevam na linha adequada. Qual foi o nome que a gente encontrou na atividade anterior? Ele perguntou o apelido do amigo do Armandinho era advindo, era referente a que nome? José. Eu vou abrir uma caixinha aqui do lado. Abrir uma caixinha bem aqui do ladinho. Aqui, não. Aqui do lado, aqui do lado. Pronto. Para colocar no grupo em que ele corresponde. Aqui, ó. José. Segundo grupo. Tá? Vocês vão colocar aqui nesse segundo grupinho. Nas que tem as palavras terminadas com E aberto e fechado. Tá bom? José, terminado em E, última sílaba tônica, portanto, é uma oxítona. Ele vai se encaixar no segundo grupinho. Tudo bem até aqui? Estamos entendidos, amores? Deixa eu te apagar para poder passar para o próximo. Não vou mais explicar por que eu apago toda vez, porque se eu deixar, ele aparece no próximo slide aleatoriamente. Beleza. Escreva palavras para completar os outros dois grupos. Tá aqui, ó. Vou tirar aqui e vou colocar. Aqui, ó, eu poderia ter colocado no lugar de sapê o nome José. Peraí. José. Aí, nessa próxima questão, ele ia pedir para você colocar somente preenchendo os outros dois grupos. Alvará, sugestão minha, tá? Vocês vão em busca de palavras que a última sílaba seja tônica terminada em A. Eu coloquei alvará e terminada em O, tororó, tá? Isso que ele quis dizer aqui, ó. Aqui você pode colocar, bem aqui, ó. José aqui no lugar de sapê, tá? Deixa eu puxar ele um pouquinho para cá. Pra cá. Fecha. José. Valeu.
José no lugar de sapê. Aí colocar alguma palavra terminada em A, cajá, por exemplo, que é oxítona. E aqui eu coloquei tororó. Eu fui no tororó, beber água e não achei. Foi daí que eu tirei a palavra, tá? Terminada em ó. Tudo bem? Estamos entendidos até aqui? Vamos lá. Tira. Paga. Próximo. As palavras dos três grupos são. As palavras dos três grupos são. Bora lá. Maracujá. José. Chororô. Qual é a sílaba mais forte pronunciada quando a gente está falando dessas palavras? De todas elas. Vamos ver lá nos grupos. Vamos voltar lá nos grupos. Aqui. Tá aqui, ó. Está. Você. Chororô. Pará. Bebê. Robô. Crachá. Balé. Giló. Maracujá. Café. Dominó. Quais são as sílabas mais fortes de todas elas? De todas as palavras que estão aqui no quadro, dos três grupos. A última sílaba tônica. Portanto, todas elas são oxítonas. Aí a gente começa a pensar assim: o que é que a tia quis dizer quando ela pediu para a gente escrever no quadrinho correspondente a vogal, a última vogal de todas as palavras? Vamos lá. Guarda essa perguntinha que a gente vai já responder, tá? Leia as palavras dos grupos de oxítonas acentuadas. Maracujás, aliás, atrás. Ok. Através, bebês, português. E aí? Retrôs, após e robôs. Circule as duas letras finais dessas palavras. Eu não circulei, mas eu destaquei aqui de vermelho. Vocês estão vendo que está destacado, né? Está diferenciado. Escreva essa dupla de letras no quadro logo abaixo de cada grupo. Tá aqui, ó, quadrinho. Destacado as de maracujás, as de lilás, as de atrás. Veio para cá o AS. Através, o S, bebês. O es, português, o es, tá aqui, ó, é S. Retrôs, os, após, os, robôs, os. Tá aqui, OS. Joinha até aqui? Beleza. Aí agora a gente vai para as regras de acentuação. Deixa eu tirar minha imagem aqui do ladinho para a gente poder acompanhar. Tá aqui. Regras de acentuação das palavras oxítonas. Palavras oxítonas. Acentuam-se as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos Sol, Dó, Ré, Pé, terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S. Olha isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Daqui. O que a gente está dizendo? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Palavras oxítonas que já são aquelas que têm em suas palavras a última sílaba mais forte. As oxítonas, que são palavras com a última sílaba tônica terminadas em A, E, O,
seguidas ou não de S, porque eu tenho maracujá e maracujás. Seguidas ou não de S serão acentuadas. Primeira regrinha está dizendo isso. Joia? Bora lá. Tá aqui, ó. Está, até, paletó, dominós, mas poderia ser dominó, sós, né? Eles estão a sós, mas eu estou só. Cortês, você ou vocês, avô ou avós, avó também, ou avós. Tudo bem? Primeira regrinha trabalhada. Regra de acentuação das palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidos ou não de S, serão acentuadas. Joia? Ok? Segunda. Acentuam-se as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminada no ditongo nasal. Ditongo nasal, a gente tem uma aulinha, vocês vão voltar a essa aulinha, que a gente fala lá dos dígrafos que são vocálicos. Por que, tia, dígrafo vocálico? Tá aqui, ó. Vou pegar minha canetinha aqui de novo. Quando eu junto o E e o M, ou o E e o N, assim como o AM, o IM, o OM e o M, ou AN, EN, IN, ON e o M. Eles formam apenas um som, que vai ser esse sonzinho anasalado que a gente tem, de pampa, de pombo, certo? Aí ele está dizendo isso aqui, ó. Acentuam-se as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminada no ditongo nasal EM ou ENS, que é aqui, ó, singular, aqui, plural. Aqui, singular, aqui, plural. Detens, eles, tu detens o poder. Ele detém o poder. Porém, sabe? Ele estudou bastante, porém não conseguiu se sair bem. Eu também estou com saudade de vocês. Armazém ou armazéns também entram nessa regra, tá bom? Próximo. Terceira. Vou tirar aqui e colocar aqui. Acentuam-se somente as palavras oxítonas com os ditongos abertos, grafados, ei, el e oi. Ó, olhem para cá. Ditongos, o que são os ditongos? Encontros de duas vogais na mesma sílaba, certo? Percebam que eu tenho E e O. Todas elas seguidas I, U, I. Não tem o A, tá? Não tem. Podendo esses dois últimos serem seguidos ou não de S. Ó, anéis, véu ou véus, tá? No plural é véus, não é véis, é véus. Herói, heróis. Pastel, não é pastéis. É. Por quê? Deixa eu pegar aqui, ó. Texto. Pastéis. Olha aí, ó. Aquelas duas juntinhas aqui, ó. Tá vendo? O E